Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. Eu me chamo Mário, sou biólogo, mestre e doutorando aqui do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia do ICB-UFMG. Nessa aula, falaremos um pouco sobre os modelos experimentais animais, o que são e sua importância no desenvolvimento científico. Vamos abordar ainda alguns desses modelos com enfoque no estudo da fisiologia cardíaca. Aqui, turma, deixo o meu e-mail caso vocês tenham dúvidas ou comentários sobre a aula ou mesmo sobre o programa de pós-graduação. Para começar, vamos voltar um pouco no final do século XVIII, período em que foi desenvolvida a primeira vacina pelo médico Edward Jenner. Essa é uma história importante e interessante, pessoal, em muitos aspectos, porém nosso foco aqui será na metodologia. Embora não se soubesse na época sobre a existência dos vírus, Jenner já sabia de uma variação da varíola bovina e que mulheres que ordenhavam esses animais não desenvolviam a forma letal da doença humana. Com isso em mente, ele fez um experimento brilhante, porém bastante irresponsável. Ele injetou as secreções de pústulas dessas mulheres no braço de uma criança e algumas semanas depois injetou o próprio vírus da varíola humana nessa mesma criança. Hoje os resultados desse experimento são bem conhecidos. A criança teve a forma branda da varíola bovina e se curou em alguns dias e não desenvolveu a doença após receber a injeção com a varíola humana. E assim, pessoal, foi desenvolvida a primeira vacina, que inclusive tem esse nome porque o termo vem do latim vaccine, que significa derivado da vaca. Vale lembrar, claro, que graças à vacina, a varíola, que era uma doença que possuía uma alta letalidade, foi erradicada no final do século XX. Bom, e por que eu contei essa história? Para além dos aspectos éticos ausentes na metodologia de Jenner, esse foi um experimento arriscado e até com um componente de sorte, já que hoje sabemos que nem sempre é possível reproduzir tais resultados. Então, é fácil perceber a necessidade e a importância do uso de modelos experimentais animais, já que o uso de cobaias humanas é algo inviável e impraticável em termos éticos e científicos. Aqui eu ilustrei alguns exemplos de modelos animais, sendo que esses três são os mais usados atualmente em pesquisas científicas, embora existam outros tipos, como por exemplo invertebrados, cães, gatos, porcos, primatas de pequeno e grande porte, entre outros. E o estudo em modelos animais, pessoal, não é algo novo, com registros de pesquisadores gregos como Aristóteles e Galeno usando animais em experimentos. E essa, pessoal, é uma história que se seguiu ao longo dos séculos, como por exemplo o médico árabe Zur propondo testar cirurgias em animais antes de realizá-las em humanos, Lavoisier, que utilizando um calorímetro calculou as taxas metabólicas de alguns animais, Pasteur, que testou a teoria dos germes infectando ovelhas, Pavlov, que conduziu seu famoso experimento de condicionamento utilizando cães, e mesmo o médico William Harvey, que usou animais para estudar o sistema cardiovascular. É inegável, portanto, que a utilização de modelos animais revolucionou as pesquisas biomédicas, proporcionando o surgimento e o avanço do conhecimento científico ao realizar ensaios terapêuticos com novos fármacos, desenvolver vacinas, estudar marcadores biológicos, avaliar técnicas e cirurgias, inclusive com possibilidades de aplicações em seres humanos. Importante destacar que a ausência de uma normativa ética fez o início dessa história ser um pouco sombria, inclusive com episódios de vivissecção sem anestesia. Assim, fez-se necessário o surgimento de uma normativa para o uso de animais em pesquisas científicas. Eu não quero me aprofundar, pessoal, nesse campo ético e jurídico, inclusive porque vocês terão um panorama mais completo sobre esse assunto na palestra da professora Maristela Polettini. Porém, eu achei importante destacar que a experimentação animal ela segue um conjunto de normas e regras estabelecidas desde o século XIX. A Inglaterra, por exemplo, foi pioneira e em 1822 criou a primeira lei regulamentando o uso de animais em pesquisas científicas. Essa lei passou por atualizações e foi seguida por muitos países. Nos Estados Unidos, foi criada uma lei sobre o tema em 1966 e essa lei vem sendo reformulada e atualizada desde então. Em 1978, foi criado pela ONU a Declaração Universal dos Direitos dos Animais para Educação, Ciência e Cultura. E em 2005, atendendo aos debates e demandas da época, surgiu a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. E no Brasil? Bom,
Embora já houvesse um decreto de 1924 para a proteção dos animais, a legislação mais específica surgiu em 1979, regulamentando a prática didático-científica da vivissecção de animais no país. Atualmente, nós temos a Lei 11.794, conhecida também como Lei Arouca, que estabeleceu os procedimentos para o uso científico de animais, preenchendo as lacunas legais existentes na área. Essa lei estabeleceu, por exemplo, a criação do CONSEA, que controla o uso de animais em atividades educacionais no ensino superior através das comissões de ética no uso de animais, o CEUA. E o que entendemos como experimentação animal, ou seja, como podemos defini-la? Embora existam variações nesse conceito, a experimentação animal pode ser definida, segundo o dicionário de bioética, como a utilização de animais de laboratórios vivos no quadro de experiências de investigação pura ou aplicada, bem como para fins de ensino. Atualmente, estimam-se que sejam utilizados perto de 100 milhões de animais vertebrados todos os anos nas pesquisas científicas. E esses estudos, eles nos permitem conhecer a fisiologia e mecanismos patológicos de órgãos e sistemas, inclusive e principalmente, pessoal, através do desenvolvimento de animais geneticamente modificados. E o que são esses animais? Bom, podemos defini-los como animais com genomas que foram artificialmente alterados por técnicas de engenharia genética. Essas modificações podem incluir introdução, deleção ou modificação de genes no animal, em tecidos ou células específicas, inclusive células germinativas, pessoal, que permite que essas modificações sejam transmitidas à prole. A partir dessa ideia, pessoal, surgem conceitos mais específicos, como, por exemplo, o de animais transgênicos, que são aqueles com genes exógenos, ou seja, genes de outras espécies que foram introduzidos ao seu genoma por intervenção humana. Os animais nocaute, que são aqueles que têm em seu genoma um gene deletado. Os animais knock-in, que possuem um gene para a produção de uma proteína modificada. Existem outros tipos, como, por exemplo, os animais knockdown, em que a transcrição de um ou mais genes é reduzida. E aqui no programa de Fisiologia e Farmacologia, pessoal, nós temos vários modelos animais representando cada um desses exemplos, com foco em pesquisas de diferentes áreas, como vocês estão acompanhando ao longo desse curso. Na aula seguinte, vamos abordar 2 desses modelos e explicar em detalhes como eles funcionam e as aplicações práticas na área da fisiologia cardíaca. Um desses modelos é a técnica conhecida pela sigla em inglês DREAD, que são animais que possuem receptores de membrana modificados que nos permitem ativar vias de sinalização em células específicas, dependendo do seu objeto de estudo. O outro é a tecnologia de edição gênica conhecida como CRISPR-Cas9, que alguns de vocês já devem conhecer. Essa técnica ela foi capa da revista Nature em 2012, quando foi descrita, e rendeu nada menos do que o Nobel de Química em 2020 às 2 pesquisadoras que descobriram. Ambos os modelos eles são utilizados aqui no nosso laboratório no estudo da fisiopatologia cardíaca. Um dos pontos interessantes desses modelos, pessoal, é que nós podemos, com essas técnicas, estudar a função de genes e proteínas específicas na fisiologia cardíaca e mais, fazer isso em tipos celulares específicos sem influência sistêmica. Por exemplo, o coração é um órgão formado por diferentes tipos celulares. Nesse artigo aqui publicado na revista Nature em 2020, os autores mostram os tipos celulares presentes no coração e sua proporção no órgão. Então observem que nós temos um predomínio de cardiomiócitos, que são as células contráteis do coração, seguidos de células endoteliais nos vasos, os fibroblastos, que são responsáveis pela produção do arcabouço de matriz extracelular presente no coração, mas temos também outros tipos, como por exemplo os pericitos, células musculares lisas, adipócitos e outras. É importante lembrar, pessoal, que essas células elas possuem um programa gênico distinto, de acordo com a função que exercem no órgão, e assim podemos identificá-las de acordo com as proteínas específicas que produzem. Então, por exemplo, sabemos que a proteína MHC-beta, codificada pelo gene MYH7, é expresso no coração adulto em condições de estresse. Assim, é interessante avaliar o grau de expressão dessa proteína em diferentes condições experimentais. E existem diferentes formas de avaliar a expressão de uma proteína, turma, mas uma delas é através da construção de um animal transgênico em que o gene fluorescente de uma água viva é inserido ao genoma do animal junto ao gene MYH7.
Assim, sempre que a proteína for expressa, sempre que a MYH7 for expressa, ela estará associada à proteína fluorescente. Então, observem aqui nesse corte transversal do ventrículo esquerdo, que inclusive é possível identificar quais células estão expressando a proteína e quais não expressam. E esse, pessoal, é um dos modelos que nós temos aqui no laboratório. Outra aplicação interessante, demonstrada nesse artigo aqui de 2017, é o uso de animais transgênicos para identificar agora tipos celulares específicos. Nessa imagem aqui, por exemplo, é possível observar essas células verdes presentes aqui nessa região do nó sinoatrial. Essa marcação em verde, pessoal, ela é semelhante àquela que comentamos anteriormente, ou seja, foi usada uma proteína fluorescente associada a uma proteína específica, só que agora de macrófagos. Assim, sabemos que as células que florescem, ou seja, as células em verde, são as nossas células de interesse. Aqui, por exemplo, pessoal, os autores demonstram que existem grupos de macrófagos presentes no nó sinoatrial, que são importantes na geração e condução do potencial de ação cardíaco, e que algumas proteínas, como a conexina 43, são importantes para essa função. Vocês vão se lembrar, pessoal, que a geração do potencial de ação necessário à contração ele é miogênico, ou seja, o potencial de ação ele é gerado principalmente em células especializadas localizadas aqui no nó sinoatrial. E é interessante destacar que o estudo mostrado anteriormente acrescenta informações nesse conhecimento clássico, quer dizer, células como os macrófagos, a quem sempre atribuímos funções tradicionalmente associadas a eventos inflamatórios, agora passam a assumir um papel importante na geração e propagação do potencial de ação. Nesse contexto, podemos lembrar de forma simplificada que a chegada do potencial de ação gerado no nó sinoatrial despolariza a membrana dos cardiomiócitos e chegam nessas invaginações chamadas aqui de túbulos T. Essa despolarização abre canais de cálcio sensíveis à voltagem que permitem a entrada desse íon para o interior da célula. Esse cálcio, pessoal, interage com receptores presentes na membrana do retículo sarcoplasmático, chamados de receptores de reanodina, que liberam o cálcio presente em seus estoques, ou seja, o cálcio que entra na célula resulta em liberação de mais cálcio a partir do retículo sarcoplasmático, no fenômeno que chamamos não por acaso de liberação de cálcio induzida por cálcio. Esse cálcio liberado interage aqui com os miofilamentos, que são as moléculas responsáveis pela contração das células, e assim, quando o cálcio se liga à contração, quando o cálcio se desliga, há relaxamento das fibras. Ao final do processo, esse cálcio é recaptado pelo retículo sarcoplasmático e uma parte é eliminado para o espaço extracelular por bombas dependentes de ATP e trocadores. Esse evento, turma, conhecido como excitação-contração, é executado e controlado por muitas proteínas e alterações patológicas modificam a expressão e o funcionamento dessas moléculas. Assim, é possível entender as alterações morfológicas e funcionais a partir do estudo de vias de sinalização, transcrição de genes e expressão e funcionamento de proteínas. Imaginem vocês que o ciclo cardíaco depende essencialmente da geração e propagação do potencial de ação e da conversão desse sinal elétrico em sinal mecânico. Ou seja, o potencial de ação aqui em roxo é gerado no nó sinoatrial e propagado pelas células cardíacas atriais de forma rápida até o nó atrioventricular nessa região aqui. Essa estrutura atrasa a despolarização nesse evento necessário à contração rítmica, ou seja, os átrios se contraem antes da chegada do potencial de ação nos ventrículos, e quando os átrios aqui estão relaxando, a despolarização chega nos ventrículos que se contraem e expulsam o sangue para a circulação sistêmica. A contração, turma, como vimos antes, depende da ligação do cálcio com os miofilamentos, e o relaxamento depende da recaptação desse íon, principalmente pelo retículo sarcoplasmático. E quem faz essa função é a proteína cerca, que tem a função de uma bomba de cálcio presente na membrana dessa organela. Assim, turma, o ciclo cardíaco depende, entre outras coisas, da expressão e do funcionamento da proteína cerca, já que é ela que faz a recaptação do cálcio e promove o relaxamento. Nesse artigo aqui, por exemplo, os autores demonstraram que diferentes condições patológicas podem alterar a expressão da proteína cerca e que essa alteração resulta em insuficiência cardíaca. O coração, turma, como bem sabemos, é um órgão cônico que possui aqui sua base voltada para cima e seu ápice voltado para baixo. E é dividido em 4 câmaras,
2 átrios e 2 ventrículos. Entre os ventrículos, observem aqui que nós temos o septo interventricular. E, como vocês podem ver, o ventrículo esquerdo possui uma parede mais espessa, o que faz sentido, já que é essa estrutura que gera a pressão responsável pela propulsão de sangue para o corpo. Sendo o coração um órgão dinâmico, turma, que precisa responder constantemente às variações ambientais, ele pode sofrer alterações morfológicas, funcionais e moleculares. Por exemplo, o aumento na demanda metabólica resultante de atividades físicas durante a gravidez ou ao longo do desenvolvimento provoca alterações morfofuncionais no órgão, no evento que nós chamamos de remodelamento cardíaco. Esse remodelamento cardíaco, pessoal, quando provocado por sobrecargas de trabalho em alterações patológicas, como por exemplo na hipertensão crônica ou no infarto agudo do miocárdio, é resultado de eventos, alterações moleculares e morfológicas distintas que podem levar à insuficiência cardíaca. Nunca é demais ressaltar, turma, que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, com aproximadamente 17 milhões de mortes por ano. Estima-se que só no Brasil, em 2021, serão quase 400 mil óbitos em decorrência de algumas dessas doenças, que podem ser a hipertensão, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral ou a insuficiência cardíaca, para citar algumas, que podem ter, inclusive, a sua etiologia associada a fatores que podem ser evitados, como, por exemplo, hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o estresse psicoemocional e o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Então, turma, o investimento em pesquisas na área da fisiologia cardiovascular e o uso de novos modelos experimentais, incluindo e principalmente os animais geneticamente modificados, é fundamental para compreendermos a fisiologia e as doenças cardíacas. Principalmente, pessoal, se considerarmos que esses eventos podem ser induzidos por diferentes estímulos, resultando em alterações moleculares, como por exemplo gênicas, neurohumorais, associadas ao estresse oxidativo e mesmo alterações na matriz extracelular, que vão gerar, por sua vez, modificações nas células, por exemplo, a hipertrofia dos cardiomiócitos, hiperplasia de células não musculares, necrose, apoptose, que em conjunto culminam em modificações morfofuncionais, como, por exemplo, o remodelamento cardíaco patológico, alterações na massa, alterações na contração e relaxamento do órgão, e tudo isso acaba por gerar a insuficiência cardíaca, que é um fator grave associado a um mau prognóstico e um risco alto para a morte súbita. Assim, turma, como mencionei, nós vamos abordar na próxima aula 2 dos modelos usados em nosso laboratório que nos permitem estudar esses fenômenos. Embora é importante que saibam, claro, que existe um número grande de animais geneticamente modificados. E com o advento da engenharia genética, pessoal, esses animais eles surgem de acordo com a demanda e a pergunta científica que se pretende responder, com a hipótese que você pretende demonstrar ou mesmo o tratamento que você deseja implementar. Sendo assim, senhoras e senhores, para saber um pouco mais sobre esses 2 modelos, com foco no estudo da fisiopatologia cardíaca, assistam à próxima aula. Aguardo vocês. E obrigado pela atenção.